Apresentado pela primeira vez em 2019, quando ainda era conhecido como Project Eve, este jogo passou despercebido, uma vez que o trailer da apresentação era apenas uma pequena cinemática com algumas coisas que viriam a fazer parte do projeto final. No entanto, quando o jogo voltou a surgir no PlayStation Showcase em 2021, o caso já foi bastante diferente. A protagonista era a que conhecemos agora e já foi apresentado algum do rápido gameplay que caracteriza o jogo, entusiasmando os jogadores. Dizer que o lançamento de Stellar Blade foi um sucesso é pouco. O entusiasmo dos gamers foi grande, as conversas foram muitas e as vendas foram enormes, tornando-se o jogo mais vendido em praticamente todo o lado. Antes de começarmos, não te esqueças de darem o like no vídeo, de comentar sobre o mesmo e caso ainda não te encontres subscrito, carrega em subscrever e no sino para que recebas uma notificação sempre que carrego um vídeo. Agora, vamos a 10 curiosidades sobre Stellar Blade. A inspiração para Stellar Blade foi tirada de um acontecimento do mundo real. O diretor Kim Young-tae, enquanto assistia a um noticiário sobre a greve dos táxis, ficou impressionado com o protesto dos condutores que enfrentavam a substituição por inteligência artificial. Refletindo sobre o acontecimento, o diretor do jogo imaginou o conceito da humanidade a ser substituída por formas de vida artificiais. E este tornou-se o conceito por detrás de Stellar Blade. A criação das vestimentas em Stellar Blade é um processo meticuloso que reflete a estética única do jogo, combinando elementos de alta moda, funcionalidade de combate e influências culturais variadas. Kim Young-tae, o diretor criativo, é conhecido pelo seu estilo artístico distintivo, que se caracteriza por um forte senso de estética e um foco detalhado em cada elemento visual. Anteriormente trabalhando em projetos como Blood and Soul, Young-tae trouxe a sua visão singular para este jogo. A equipa de design de roupas da Stellar Blade realizou uma extensa pesquisa para garantir que as vestimentas fossem tanto inovadoras quanto autenticamente integradas no universo do jogo. Eles estudaram uma ampla gama de fontes, incluindo alta costura, moda de rua, trajes tradicionais de várias culturas e até mesmo vestimentas futuristas de filmes de ficção científica. Esta pesquisa abrangente permitiu a criação de roupas que são ao mesmo tempo originais e realistas. A equipa produziu imensas ilustrações conceituais, explorando diferentes estilos, cores e texturas. Após esta fase, os designs foram transformados em modelos 3D através do processo de digitalização. As roupas foram produzidas, inseridas no modelo e então foram efetuados os scans 3D para que estas fossem transpostas para o formato digital. Um dos aspectos mais fascinantes do jogo é a criação dos monstros Neytiba, que desempenham um papel crucial na ambientação e na jogabilidade. Estes monstros foram concebidos por Yang Ye-chul, um renomeado artista coreano conhecido pelo seu trabalho no filme The Host de 2006. A decisão de convidar Yang para participar no desenvolvimento de Stellar Blade foi tomada pelo diretor Kim Young-tae, que é um grande fã do trabalho de Yang no referido filme. Este filme de terror e ficção científica, dirigido por Bong Joon-ho, destaca-se pela sua representação realista e perturbadora de um monstro mutante que emerge do rio Han, em Seul, causando o caos e a destruição. O talento de Yang para criar monstros únicos e memoráveis tornou-o a escolha ideal para dar vida aos antagonistas de Stellar Blade. O desenvolvimento dos monstros Neytiba foi um processo meticuloso e artesanal. Inicialmente, todas as criaturas foram esculpidas à mão em barro. Esta abordagem tradicional permitiu aos artistas explorar formas e texturas de maneira tangível, garantindo que cada monstro tivesse uma presença física e detalhada. A escultura em barro permitiu uma liberdade criativa que seria mais difícil de alcançar diretamente através de meios digitais. Uma vez concluídas as esculturas de barro, estas foram digitalizadas utilizando tecnologia de ponta. Este processo de digitalização envolveu a captura de cada detalhe minucioso das esculturas, garantindo que a transposição para o formato digital mantivesse a riqueza e a complexidade dos modelos originais. Assim, a colaboração entre Kim e Yang resultou numa simbiose criativa, onde a visão artística de Kim foi enriquecida pelas habilidades técnicas e imaginação de Yang. A criação dos monstros Neytiba em Stellar Blade que exemplifica uma combinação harmoniosa de técnicas tradicionais e de tecnologia moderna. Esta colaboração resultou em criaturas que são tanto obras de arte quanto desafios formidáveis para todos os jogadores. A arquitetura de Zion mistura elementos futuristas com toques de decadência e ruínas, criando um cenário visualmente impactante e evocativo. Esta abordagem lembra cidades icónicas de filmes de ficção científica, como a Los Angeles de Blade Runner e a cidade de Midgard de Final Fantasy VII. Esses ambientes compartilham uma estética de alta tecnologia misturada com deterioração urbana, proporcionando uma sensação de grandeza perdida e um ambiente que conta uma história de tempos mais prósperos.
Segundo o diretor, o rápido crescimento das cidades sul-coreanas foram uma grande fonte de inspiração, onde o novo se mistura com o velho devido à incrível velocidade com que se desenvolveram. A protagonista Eve é aparentemente considerada por muitas pessoas como tendo um design irrealista. Os críticos dizem que o design de Eve, que já é bonito com proporções corporais sensuais, não é realista para a forma do corpo das mulheres no geral. No entanto, o criador negou esta acusação, confirmando que a representação da personagem Eve foi baseada na famosa modelo sul-coreana Shin Jae-yoon. Até a própria modelo carregou um vídeo em 2020 onde se vê a equipa a fazer o scan do seu corpo, como prova de que a sua forma corporal foi utilizada para dar forma a Eve. Apesar de imensas críticas por parte dos críticos de videojogos e de algumas almas penadas na rede social X, no geral, os gamers gostaram do visual e não se coibiram em defender o diretor quando este foi atacado por alguma imprensa. O combate é sem dúvida um dos elementos mais destacados do jogo, projetado para ser rápido, vistoso e profundamente envolvente. Inspirando-se em títulos icónicos como Devil May Cry, Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice, God of War e Bayonetta, a equipa de desenvolvimento da Shift Up Corporation buscou criar um sistema de combate que combina a fluidez e a estética visual com a complexidade e a estratégia. The Devil May Cry Stellar Blade adota a fluidez e o espetáculo visual dos combates. A capacidade de Eve de realizar combinações longas e elaboradas, combinando ataques corpo a corpo com habilidades especiais, reflete a inspiração direta nos movimentos estilizados e rápidos de Dante. Dos jogos Dark Souls e Sekiro, herda a ênfase na precisão e no timing. O combate é deliberado e punitivo, exigindo que os jogadores observem cuidadosamente os padrões de ataque e reajam de acordo. A defesa, esquiva e parry são cruciais, recompensando a paciência e a habilidade com vitórias satisfatórias. De God of War tira a inspiração para os combates intensos e viscerais, o uso de armas imponentes e ataques brutais, combinados com uma narrativa emocionalmente carregada, acrescentam uma camada de profundidade ao combate. Bayonetta influencia Stellar Blade com a sua abordagem ao ataque estilizado e acrobático. A capacidade de Eve de realizar movimentos ágeis, esquivar com graça e atacar com uma combinação de armas corpo a corpo e à distância reflete a elegância e o dinamismo vistos em Bayonetta. Um dos momentos mais marcantes de todo o processo foi quando o presidente Shuei Yoshida da PlayStation, durante uma visita à Coreia do Sul, teve a oportunidade de experimentar o jogo graças a uma iniciativa do diretor Kim Young-tae. Ele viu uma oportunidade única de apresentar o seu projeto a uma das figuras mais influentes na indústria dos videojogos e entrou em contacto com a Sony, estendendo um convite para que Yoshida experimentasse o jogo. Este encontro foi um ponto de viragem crucial, oferecendo uma plataforma para mostrar o potencial de Stellar Blade e solidificar a parceria com a PlayStation. O apoio da Sony ajudou a elevar o perfil do jogo e a garantir recursos adicionais para o seu desenvolvimento. Este suporte foi essencial para refinar ainda mais os elementos técnicos e artísticos do jogo, garantindo que Stellar Blade atendia aos altos padrões da indústria e das expectativas dos jogadores. Abaddon é o primeiro boss que enfrentamos em Stellar Blade. Os jogadores tiveram a oportunidade de o defrontar até mesmo antes do lançamento, quando a PlayStation disponibilizou uma demo para os mais ansiosos experimentarem. No entanto, existe um facto curioso em seu redor. Quando a equipa terminou o seu desenvolvimento, houve uma espécie de concurso no estúdio para ver qual dos funcionários conseguia batê-lo mais depressa. Isto também ajudou a reunir informação para o restante desenvolvimento de todos os bosses do jogo. A demo do jogo foi bem recebida e surpreendeu pelo grande número de jogadores ativos. A análise de dados efetuada pela Ampere Analysis revela fatos surpreendentes sobre esta demo. Com base nos resultados, parece que conseguiu ultrapassar a de Final Fantasy VII Rebirth em termos de número de jogadores ativos diariamente. A demo do Final Fantasy VII Rebirth atingiu um pico de 380 mil jogadores ativos por dia, enquanto a de Stellar Blade conseguiu atingir os 690 mil jogadores ativos. A Ampere Analysis também forneceu uma estimativa interessante relativamente ao número potencial de jogadores quando Stellar Blade fosse oficialmente lançado. A estimativa apontava que o jogo poderia ter o potencial de atingir 4 milhões de jogadores ativos no dia de lançamento. Stellar Blade provou-se ser um sucesso entre os críticos, alcançando uma pontuação muito respeitável de 82, mas teve um impacto ainda maior entre os jogadores, uma vez que o título tem atualmente uma das pontuações do utilizador mais elevadas da história da PlayStation 5. Com uma avaliação de 9.3 baseada em mais de 5 mil análises dos jogadores, é um feito impressionante para a Shift Up, o estúdio coreano que apresentou este como o seu primeiro jogo de consolas. E assim ficaram 10 curiosidades sobre Stellar Blade. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se foi o caso, não te esqueças de dar aí o like. E já agora, se o jogaste, diz-me também o que mais gostaste. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!